Cara, e agora vamos pegar um pouquinho, explica um pouquinho do negócio da Raccoon mesmo, né? Uhum. De background, bem, puxando logo antes, você era do Google antes, você e o seu sócio, né? Isso. O que você fazia no Google e como é que foi a epifania de sair e fazer? Animal. Cara, Túlio e eu somos administradores de formação. A gente entrou no Google junto, mesmo dia, sem experiência em marketing, para poder ser treinado no nível de entrada. O Google tem nível 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente entrou no nível 2, nível mais básico. Tipo, vendendo ads, assim, pra pequeno Na verdade, negócio. a nossa posição não era tanto vender, era mais operar e ajudar os nossos clientes a operarem. Então lá eles dividiam entre o cara que fazia a gestão direta e um que ajudava o cliente, Account Strategist e o Account Manager e o Account Strategist. A gente era Account Strategist, ficava operando o negócio. E aí, cara, a gente não tinha experiência e muito rapidamente a gente estava lá, operando o negócio, fazendo um monte de... O que era operar? Operar é ajudar a estruturar as campanhas dentro do Google Ads. Então você mexia na conta de anúncios dele e tal. Uhum, porque antes era muito, muito manual, né? Selecionar a palavra, como que você faz os anúncios, como que você bida, quanto que você bida, para que página que você manda e tal. E qual o tamanho dos seus clientes nessa época, mais ou menos? A gente entrou o Google era dividido entre pequenos, médios e grandes. A gente entrou no time que atendia os médios, depois a gente foi para os pequenos, ficamos 3 meses, eu e o Túlio fizemos o mesmo movimento. E depois fomos para os grandes. O Túlio foi para o varejo e eu fui para B2B. Aí eram os maiores anunciantes do Brasil. E aí a gente começou a ver um negócio que todo mundo via, todo mundo falava no Google. Cara, o mercado não conseguindo acompanhar o que o Google é de plataforma. Não tem gente suficientemente treinada para poder operar isso daqui. E as agências sofriam com isso, os clientes sofriam com isso, e a gente ficava com isso na cabeça. E aí o que deu, na verdade, assim, eu e o Túlio, a gente ficava discutindo, pô, tem muita oportunidade, né, a gente devia sair daqui e montar uma agência. Mas a gente falava da boca para fora, porque a gente não queria montar agência, não achava legal o ambiente, nem nada. E aí, eu não fui promovido, acho que no 3º ciclo que eu tive a oportunidade de ser promovido. Não fui, cacei essa promoção a todo jeito, não fui. E aí eu falei, cara, isso aqui deu ruim pra mim. Porque eu não vou conseguir crescer na velocidade que eu quero, sou muito ambicioso, quero um monte de coisa pra mim. Se a minha carreira corporativa foi extraordinária, vai demorar tanto tempo pra chegar lá, não vai dar certo. Vou sair, vou empreender, o único caminho é empreender, cara. E aí... Quem foi tua referência, assim? De onde você tirou isso? Porque... De empreender? Não sei, cara. Eu não tenho empreendedor na família, meu pai é médico, minha mãe é dentista, não tem tio, não tem ninguém em volta da minha família que empreendia, mas eu, desde 10 anos de idade, eu tinha uma ideia que eu ia ter um hotel. Eu não sei porquê, cara. Eu vou ser dono de um hotel. E conforme eu fui crescendo, isso foi amadurecendo eu vou ter empresa, um dia eu vou ter um hotel, mas vou ter empresa, vou ser empresário, vou ser empreendedor. Então eu tinha isso na cabeça, que em algum momento eu ia chegar a ser empreendedor. E é engraçado que o Túlio tinha a mesma coisa, cara. Ele sabia que em algum momento ele ia empreender, era o caminho, assim. E aí, quando eu falo que, putz, deu errado, vou sair do Google, vou trocar ideia com o Túlio, vou fazer qualquer coisa, vou sair. Bro, não, pera. E teus pais, cara? Porque, tipo assim, o sonho das pessoas é trabalhar no Google, né? E tu chega do nada e fala assim, não, o Google tá muito devagar pra mim, vou meter o pé. Pô, conta essa história aí, cara. Então, a minha mãe, na verdade, cara, foi assim, eu trabalhava numa consultoria antes de entrar no Google. Na verdade, antes disso, eu saí da faculdade, não entrei em nenhum processo de treino, prestei um monte, tomei pau num monte de entrevista, fui ser jogador de pôquer. Fiquei 1 ano jogando pôquer. Ganhava uma grana pra poder existir e tal, e fiquei ali um tempo. Aí eu, cara, isso aqui não é pra mim. Aí eu entrei na consultoria. Então, primeiro já dei um choque falando que ia ser jogador de pôquer. Aí meus pais, pô, tá bom, vai lá. Aí entrei na consultoria, ufa, graças a Deus, agora é um trabalho sério e tal, né? Entrei aqui em São Paulo. Fiquei 2 anos, falei, não, vou sair, vou pro Google. E aí, quando eu liguei pra minha mãe pra falar que eu tava indo pro Google, meu filho, o que o Google faz, assim? Eu sei que é um lugar que eu vou lá pesquisar. Ela não tinha a menor ideia que era uma baita de uma empresa, né, pra se trabalhar e tal. Aí eu expliquei pra ela e tal. Nossa, que incrível, você entrou no Google. Aí passa 2 anos, mãe, então, tô saindo do Google. Meu filho, por que você vai sair do Google? Não é possível e tal. Mas eles sempre confiaram muito, assim, no meu julgamento, sabe? E um negócio massa que eu e o Túlio, a gente... Cara, quando a gente decidiu sair, a gente pensou assim, se tudo der errado, se a nossa ideia do que a gente imaginou que é o mercado, pra onde tem que ir, deu errado, o que a gente perde? Sabe? O que a gente vai perder? O emprego no Google? Quando a gente foi fazer a reunião de saída do Google com o RH falou assim, o dia que vocês quiserem voltar, vocês voltam pra cá. Só, se der errado, tô torcendo pra dar certo, mas se der errado, vocês voltam. Então, cara, isso é um negócio que eu percebi depois, na minha vida, muito dentro da Raccoon, e é um negócio que eu falo muito pro empreendedor e tal. Você tem que buscar na vida essas assimetrias, tem
tem um nome isso, né? Essa inversão de assimetria. Assimetria de risco. Que é, você arrisca pouco para ganhar muito. Então, qual que era o risco de eu sair do Google e dar errado? Enorme. A probabilidade muito, muito, muito certa era que não ia dar certo. Se desse errado, eu poderia voltar, tentar no Google ou ir para outro lugar. Eu já tinha um carimbo do Google no meu currículo e tudo mais. Se desse certo, poderia ser extraordinário. Então, vale a pena você correr esse risco. E eu tinha, obviamente, ali uma segurança financeira minha para poder dar conta daquele movimento. Então, isso a gente acabou buscando várias vezes depois dentro da Raccoon. E aí você saiu sem saber o que você ia fazer ainda? Ou meio que, pô, você decidiu que queria sair, não sabia, mas quando saiu já tinha decidido? Na hora que a gente fala, vamos sair, o Túlio fala, vou sair com você. E aí eu falei, mas por que? Se você... eu nem sei o que eu vou fazer. E o Túlio muito desprendido da vida. Ele fala, não, mas eu quero empreender, a gente é amigo, eu quero ficar junto e tal. E aí a gente fez um negócio que foi muito importante, que foi, vamos falar com todo mundo que a gente puder, cara. Vamos trocar ideia com um monte de gente. E uma dessas pessoas foi o Gustavo Caetano, que virou o nosso conselheiro. E ele fala pra gente, vocês têm que montar uma agência. Não, cara, mas a agência é muito ruim, porque trata mal os funcionários, não é um ambiente legal. Pô, mas exatamente por isso vocês têm que montar. E vocês têm conhecimento. Então vai e monta esse negócio. Na hora que ele fala isso, eu e o Túlio sentamos junto e a gente começa a falar, cara, se a gente for montar uma agência, o que a gente tem que fazer para que essa agência dê certo? E aí é onde acontece uma mistura de visão nossa com sorte, com um timing perfeito. Que a gente percebe, né? O problema é talento. O problema desse mercado é talento. Porque a internet vai continuar crescendo, os clientes vão continuar investindo, então tá indo para uma ascendente. Mas não tem gente. Mas peraí, não tem gente por quê? Porque tá todo mundo brigando pelo mesmo talento. Ninguém quer desenvolver talento. Todo mundo quer ficar brigando entre as agências, vão ficar roubando do outro aqui em São Paulo. Não, mas os caras treinaram a gente não tinha experiência. Vamos treinar quem não tem experiência. Isso foi uma conversa que a gente foi elaborando junto. Ah, nós vamos treinar? Quem que a gente treina? Quem que é o perfil? Cara, vamos pegar engenheiro. Por que a gente vai pegar publicitário? Os publicitários, né? Não é uma birra com publicitário. Aquele publicitário, ele foi para publicidade porque ele gosta da parte criativa. Ele não gosta de número, não gosta de ficar olhando para a tabela. Quem gosta de número é engenheiro, matemático, estatístico, né? Então vamos contratar esses caras, vamos. Aonde? Cara, se a gente fizesse em São Paulo é uma loucura. Se a gente faz em São Paulo, a gente vai contratar e perder, a gente vai treinar e perder, treinar e perder, treinar e perder. Todo mundo vai ficar assediando. E aqui a estrutura de custo é muito mais cara. Vamos fazer em algum outro lugar. Vamos colar em um lugar que tem universidade por perto. Aí a gente pensou Uberlândia, pensamos Campinas, mas chama perto demais de São Paulo, e São Carlos. Tudo tinha feito faculdade lá e tal, a gente tinha relação com a cidade. E aí foi isso, cara. Aí a gente foi construindo essa ideia de um modelo completamente diferente do que né, as agências faziam na época. E aí, na hora que a gente pede demissão e a gente tá saindo do Google, eu ligo pro Túlio e falo assim, cara, o nosso plano é muito massa, mas ela tem uma falha bizarra. Que a gente parte da premissa que engenheiro quer trabalhar com marketing. A gente não foi ver se isso é verdade. Se a gente abrir vaga e os caras falarem, não, ferrou. A gente não tem o que fazer naquela cidade. Aí o Túlio falou, cara, é verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente abre a vaga e recebe, tipo, 100 currículos. Aí a gente, não, tá certo. Eles querem. Aí... Pode ter certeza, irmão. Interior, bicho, qualquer vaga tá tendo entrada. Pô, sim. Se pagar mais que R$1.200, brother, no estágiozinho. Era R$1.500 em 2013. Pô, inclusive, salve pra Aninha, né, que trabalhava com ele, amiga da minha esposa, que apresentou a gente, né? Qual que é o sobrenome dela mesmo? Coura. Ana Coura, salve pra Ana Coura aí, valeu pela ponte aí. Querida. Essa força aí, que Edson Carlos entrou justamente nessa levada aí, cresceu muito, trabalhou depois que a agência foi vendida, foi trabalhar lá em Londres e tal. Então, pra você ver o tanto que a Raccoon mudou vidas da galera lá em São Paulo, lá em São Carlos, né, cara? Demais, cara. Cara, e aí vocês saindo da empresa, assim, Bruno, tem alguma história de alguém que, assim, desacreditou, falou que não ia dar certo nem fudendo? Da empresa? É. Tem demais. Tem uma, eu não vou citar nomes, obviamente, né? Não precisa. Mas tem um cara que trabalhava no Google que manjava muito de agência. Um cara muito inteligente e tudo mais. E aí a gente foi conversando com um monte de gente. E ele foi uma das pessoas que a gente foi conversar, eu acho, foi bater um papo e tal. E aí, quando a gente vai falar com ele, ele fala assim, cara, vocês não deveriam fazer isso. Vocês não deveriam. Mas por quê? E aí ele explica, racionalmente, um baita de um argumento do porquê que a gente não deveria fazer isso. Contei, como é que era? O que ele falou? Cara, esse é um mercado que tá... ele tá caindo,
as agências estão numa situação horrível financeiramente, as margens estão cada vez mais comprimidas, ninguém conseguiu encontrar uma forma de ganhar dinheiro ainda com o digital. Eles dependem do BV para poder reabastecer a agência, para poder ganhar dinheiro. Então tem uma dependência da mídia, a concorrência é brutal, tem muita agência em todo lugar. Cara, e aí a gente fala, tá bom, mas a gente quer fazer e tudo mais, e a gente sai. Quando a gente sai e a empresa dá muito certo, um dia depois ele vem falar com a gente e ele quer pedir desculpa pra gente. Falou, cara, eu mandei muito mal, porque eu achava que não ia dar certo e tudo mais, e eu falei aquilo pra vocês e tal. E a gente, não, imagina, né? Tudo, e aí ficou por isso mesmo. Só que aí, cara, depois de um tempo, sabe o que eu pensei? Que é muito errado avaliar desse jeito. É o pior jeito de se avaliar, se foi uma recomendação boa ou ruim. Isso tem um nome em inglês e no poker que chama resulting, que é você avalia a sua tomada de decisão de acordo com o resultado que você tomou. Então, você faz uma jogada lá e você perde, você fala, puta, eu joguei mal, não deveria ter feito. Você faz uma jogada e você ganha, você fala, mandei bem pra caramba. Mas não é isso que qualifica se a sua decisão foi boa ou não. A sua decisão é boa independente do resultado. Ou seja, se você parou, pensou, refletiu, olhou para o mercado, viu as opções, viu qual que é a taxa de morte de empresa que sai, de agência, quantas vezes ele não viu gente sair e tentar montar e... Cara, a análise dele foi ótima. Foi ótima. A gente conseguiu ter uma visão diferente, a gente conseguiu criar uma empresa diferente que se abastecia dessas incertezas para prosperar, e a gente deu sorte pra cacete, cara. Então, eu acho assim, quando a gente olha em retrospecto, toda história faz sentido ou não, né? Então, eu acho que esse processo decisório, esse processo de avaliação de uma decisão tem que ser feito independente do resultado.